Vamos colocar aqui para gravar, para gravar, para gravar, para gravar. Vai começar, está gravando agora. Agora é oficial da minha casa para de vocês. Obrigado por essa honra da gente estar compartilhando esse tempo juntos. Muito legal. Vamos fazer aqui o compartilhamento de tela. Nas aulas passadas nós estávamos já abordando o assunto alta idade média. Alta idade média. É isso, tá aberto aqui. Daqui a pouco compartilha para vocês também. Aí, aqui para mim deu um avisozinho de que está compartilhando. Só dá uma moralzinha aqui, um feedbackzinho rapidinho para mim aqui no chat, se está realmente aparecendo para vocês. Para mim ver se não deu o mesmo problema de hoje no Vespertino. Tá ok, tá ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado. Vamos lá, então. Nós estávamos trabalhando essa aula, né? Essa aula de alta idade média. Aqui mais abaixo, nós estávamos já mais adiantados nessa aula, né? Por exemplo, a questão do feudalismo foi o tema da nossa aula passada. Confere? Com o noturno estávamos falando sobre feudalismo na aula passada. Essa era a temática para a turma do noturno, né? Tá andando bem? Isso, bem pertinho lá do pessoal do Vespertino e do Terceirão. Né? Tá mais ou menos batendo o mesmo tema. Né? Eu dou aula para os terceiros de manhã e para o Vespertino e para vocês aí no planeta. Né? E os temas são próximos. Realmente, então, estávamos aqui falando de feudalismo. Feudalismo, feudalismo. Bom, vamos rememorar algumas coisinhas que são fundamentais para que a gente possa seguir adiante, né? Deixa eu só terminar meu cafezinho, senão ele esfria aqui rapidinho. Aí. Então, tem algumas coisinhas que são bem fundamentais para provas de vestibular e Enem que a gente precisa dar uma repassada, né? Turminha, quando a gente fala de idade média para vestibulares, para Enem e tudo mais, nós estamos falando de uma linha que é temporal, né? A expressão idade média, ela se refere basicamente ao intervalo de tempo que está ali entre o século V, né? Se estendendo então até o século XV na Europa. Pode aparecer também um conceito que eu trabalhei com vocês em aula, chamado antiguidade tardia. Esse conceito de antiguidade tardia, ele está bem presente aqui na alta idade média, galerinha. É aquela zona de transição, né, que existe entre o mundo romano e o mundo medieval, né? Se não vejamos, deixa eu mostrar aqui um slidezinho para vocês. Eu acho que esse mapa deixa muito claro, né, esse conceito que eu quero tratar com vocês, né? Se a gente pega aqui essa parte que correspondia, ó, essa parte aqui que eu vou separar, ó. Essa parte aqui correspondia ao Império Romano Ocidental, né? Norte da África, ok, aqui agora Mediterrâneo, divisão aqui com o Império Romano Oriental, aqui noturno, ó. Essa parte aqui que eu circulei para vocês correspondia ao Império Romano Ocidental, né? E nós estamos vendo aqui alguns nomes de povos diferentes dos romanos, claro, né? Povos bárbaros, né? Veja aqui, ó, saxões, né? Os saxões que vêm aqui dessa região mais ao norte da Europa, né? Essa região que hoje a gente convenciona chamar de Escandinávia, né? Escandinávia, anglo-saxões aqui também. Nós temos aqui, por exemplo, francos, né? O povo franco. Os francos vieram da Turíngia, né? Vamos fazer uma bolinha para a Turíngia aqui, ó. Se eu pegar aqui a Turíngia atualmente, o que é isso, André? Turíngia. Hoje em dia é o que a Turíngia, André? É aquela região ali, galera, da Holanda, da Bélgica, né? Nessa época ela recebia o nome de Turíngia, devido aos povos que habitavam a região, eram chamados de turíngios, né? Os francos são desses povos, né? Aqui, ó, o reino franco se estabeleceu nessa área toda onde a seta passou agora, ó, tá vendo, ó, francos, saindo da Turíngia. Nós temos aqui ostrogodos, estão vendo, ó? Os ostrogodos e os visigodos, eles já são de áreas mais distantes da Ásia, né? Eles vêm ali da região, principalmente aqui da Centro-Ásia, perto do Mar Negro, né?
Vamos colocar aqui, ó, desse ponto aqui, próximo do Mar Negro, até a região da Europa, né? Reino dos ostrogodos ou ostrogóticos, tanto faz, tá? É a mesma coisa. Pode usar os dois termos. E aqui, ó, nós vamos ter a formação do reino visigótico aonde, ó? Na Península Ibérica, né? Então nós temos aqui, ó, eu estou traçando umas retinhas aqui para vocês, mostrando culturas diferentes, culturas que nós chamamos genericamente de culturas bárbaras, se misturando a quê, André? Qual que é a mistura que a gente tem que perceber para a gente poder, né, passar para frente no nosso conteúdo? Vou pegar uma outra cor aqui, deixa eu ver. Vamos pegar o azulzinho aqui, ó. Pegando o azulzinho, olha só, Roma. Essa é a poderosa civilização romana, galera. Tudo bem, eles já não conseguem mais evitar as invasões bárbaras que nós estudamos. Tudo bem, não conseguem. Mas a cultura romana, ela se apagou da noite para o dia? A cultura romana deixou de existir da noite para o dia? Claro que não. Então, existe uma faixa de transição, transição cultural entre a cultura romana, a cultura dos germânicos, que vai se misturando aqui no início do que a gente convenciona chamar de Idade Média, né? Então, essa parte da antiguidade tardia é essa primeira etapa da Idade Média, indo ali mais ou menos do século V até mais ou menos o século IX, século X, a gente pode chamar de antiguidade tardia, onde nós vamos ter o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes deixa eu limpar a tela para não dar problema. Espera aí que eu rabisquei demais, senão as outras partes ficam rabiscadas também. Aí, o que a gente tem que entender então, professor? O que a gente está vendo aqui? Qual que é o conceito? Qual que é o ponto que você quer chegar, André? Eu quero chegar aqui, ó. Pegar um slide sobre feudalismo, ó. Feudalismo, achei. Dá uma olhadinha aqui, ó, para a gente rememorar nos nossos encontros passados, galerosos. Vamos pegar aqui o vermelhinho, ó. O feudalismo ele se forma de elementos romanos e germânicos misturados, ó. Tá vendo aqui? Elementos romanos, elementos germânicos. Isso então vai dar origem a essa formação social, política, econômica que nós chamamos de feudalismo, ok? Vamos lembrar que o feudalismo é uma formação política, social, econômica que só existiu de maneira completa e conceitual na Europa, né? É um lance europeu, principalmente na região da França Central, tá? Aquela região central da Europa, tudo bem? Então, eu estou mostrando para vocês que a cultura medieval ela é basicamente a mistura de elementos romanos e elementos germânicos, né? O que a gente pode pegar principalmente da cultura romana que persiste na Idade Média e que será o tema da nossa aula hoje? Olha só, cristianismo, né? Esse lance do feudalismo e da Idade Média é muito, muito influenciado pela cultura cristã, né? A servidão é o quê? Um desdobramento, olha só, do colonato, tá vendo aqui? Então, cristianismo, colonato são fatores da cultura romana que vão ajudar a entender melhor a formação da cultura medieval, da cultura feudal. E dos germânicos? Nos germânicos nós temos aqui as leis tradicionais consuetudinárias, né, que vão ser a base do direito dos reinos bárbaros, né, a base jurídica dos reinos bárbaros, a agricultura voltada para a subsistência, né, o pastoreio, e, por fim, as relações de beneficium, de comitatus, que vão desembocar naquilo que nós estudamos na aula passada, que é a relação de suzerania e vassalagem, né? Então, o que é a cultura feudal, a cultura medieval? Nada mais é do que a mistura de elementos romanos e elementos germânicos. Valeu, valeu? Bom, então agora isso resumido para nós, vamos retomar aqui, ó, relações sociais, políticas dentro do feudalismo, né? No slide acima daquela gravura que nós trabalhávamos na aula passada, eu coloquei aqui por curiosidade alguns nomes de impostos feudais,
né, para que vocês possam, de repente, se familiarizar com as expressões. Mas hoje em dia, vestibular ou Enem, já não vão fazer questões sacanas pedindo para vocês conceituarem isso aqui um por um, sabendo de cor esses nomes e etc e tal. Tá? Isso já está bastante superado nos vestibulares e no Enem hoje em dia. Tá? Falávamos na aula passada, né, das relações servis de produção, né? Relações servis. Os servos são os trabalhadores, né, de uma ordem feudal, de uma ordem medieval de sociedade. Os servos fazem parte daqueles que estão desprovidos dos meios de produção. Eles não são suzeranos ou vassalos. Suzeranos ou vassalos são nobres, eles são detentores de terras, né? Eles são proprietários rurais. Geralmente os suzeranos são reis, geralmente os vassalos são os membros da nobreza, né? Como duques, marqueses, ou condes, ou barões, etc e tal. O servo não faz parte desse universo, tá? O servo é o trabalhador. Aqui eu coloquei algumas obrigações que o servo tinha como trabalhador rural, que está sujeito a uma relação de servidão obrigatória, né? Ou seja, não há muito o que escolher, né? A relação de trabalho do servo não é assalariada, ele não pode quebrar a relação de trabalho se de repente ele se sentir, vamos supor, insatisfeito. Eu tô cansado desse trampo meu de servo, eu vou procurar algo melhor e abandona a terra. Opa, quebrou uma tradição. O senhor feudal, ele tem o direito, por lei, de ir atrás do servo, capturá-lo, trazer de volta, jogar na terra e falar: trabalha aí, mano, você não pode ir embora não, você tem uma relação comigo que é uma relação obrigatória, tradicional, pautada num acordo não verbal, num acordo, veja a palavrinha, consuetudinário. Acordo consuetudinário. Então, maninho, você fica aí na terra, trabalha, produz para mim e paga os impostos. Veja aí, ó. A talha, você já dá metadinha do que você produz no campo ao senhor feudal. Que campo, professor André? Vamos rememorar minha memória aqui. Rememorar minha memória é ótimo. Jesus Cristo. Vamos rememorar o conteúdo aqui, né? Deixa eu apagar esse comandinho. Aqui, ó. Lá na aula passada, a gente explorou esse desenho, né? Ó, esse aqui embaixo, deixa eu apagar essa anotaçãozinha aqui. Peraí. Aí, apagou. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, esse quadrante inferior, ó, ele representa de maneira bem didática, bem esquemática, né, o que era o manso servil, né? Isso aqui é o manso servil, ó. Dá uma olhadinha. Daqui, ó, o camponês toma parte do que ele produz para a sua sobrevivência, tá? Essa parte aqui, ó. Vou até escrever aqui, vamos ver se dá certo. Nossa, é horrível escrever com o mouse, velho. Nossa senhora. Manso servil. Aí, ficou parecendo a letrinha da minha filha. De 5 anos de idade. Esse aqui é o manso servil. Vou pôr SE. Não, também não dá certo. Vai empatar com o manso senhorial. Ali, as iniciais são as mesmas. Vamos escrever, vai. Espera aí, ó, o Celhão entrando aqui. Aqui, ó, esse aqui, galerinha, aqui embaixo é o manso. Nossa, que R bizarro, desculpa. Manso servil. Daqui, galerinha, ó, o camponês entrega metade do que ele produz ao senhor feudal, né? Essa é a relação que eu estou explicando de talha. Dá uma olhada aqui em cima, ó, que eu vou circular para vocês, ó. Se liga. Tá vendo aqui em cima esses campos já cultivados, já colhidos? Ó, o campo já colhido, já preparado, tá vendo, ó? Esse aqui é o campo do senhor feudal, ó. Esse aqui é o manso senhorial, ou seja, daqui ave, OSS, cara. Manso senhorial. Aqui o camponês não leva nada não, galera, tá? Aqui o camponês trabalha, colhe e entrega tudo ao senhor feudal. Voltando lá naquelas obrigações que eu estava explicando para vocês, aqui, ó, nesse slide, ó. Dá uma olhada. É a corvéia, ó, tá vendo? Trabalho no manso senhorial, é um trabalho não remunerado.
Agora, se liga aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês. Se liga aqui em cima, essas partes de floresta aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, ó. Tá vendo? Essas partes de floresta, elas são chamadas de manso comum. É daqui que você pega lenha, tá? Vamos colocar aqui, ó, MC, ó, manso comum, manso comum. É daqui, ó, que o camponês cata lenha, é aqui que o senhor feudal caça, é aqui que é a nascente, né, a nascente do rio, tá vendo? Então, tudo isso aqui, né, no feudo tem uma razão de ser, uma razão de existir, tá? Aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha, aqui é a vila, ó. Ó o moinho que o camponês usa e paga para usar, ó, tá vendo? Aqui embaixo, onde eu estou circulando agora, na vila, os equipamentos do feudo estão aqui. Que equipamentos, André? Ó, ferraria, ó, bem aqui a ferraria, ó. Aqui é o moinho, tá vendo, ó? E paga-se para usar essas ferramentas. Você também pagava uma taxa que eles vão chamar de banalidades, tá? Que é o uso dos equipamentos do feudo. Então, aquilo lá é uma espécie de, como é que eu posso colocar? Uma listinha, né? Com os principais impostos pagos pelo senhor, pelos camponeses ao senhor feudal. Ok, pessoinhas? Massa, massa. Peraí, deixa eu pegar uma borrachinha e tirar esse negócio daqui. Vocês vão pirar a cabeça. Aê! Achei que eu tinha deixado o negócio rabiscado aqui, não ia dar conta de voltar. Tem um negócio terrível entre eu e a tecnologia, né? Bom, agora vamos voltar para aquele outro slide lá, ó, que vai falar do quê? Relações de suzerania e vassalagem e descentralização dos feudos. Como é que é isso? Quando um senhor feudal envassalava outro senhor feudal, nós estamos falando aqui de uma relação que é uma relação basicamente de política e militar, tá? Eu vou pegar lá os exemplos que nós estávamos trabalhando a aula passada, né? Ó, se eu vir aqui nesse mapa, galerinha, deixa eu selecionar um mapa para trabalhar com vocês aqui, ó. Esse. Ó, dá uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma parte especial do mapa, ó. Marca espanhola aqui embaixo, se liga. Dá uma olhadinha, ó. Marca espanhola. Estão vendo aqui embaixo? Essa região aqui da marca espanhola, isso aqui foi doado a um nobre de confiança de Carlos Magno. Essa doação aqui, galerinha, ela é uma doação que está ligada principalmente às funções defensivas. O rei Carlos Magno, ele queria um aliado dele para que essa região fosse defendida principalmente do ataque dos povos muçulmanos que vinham da Península Ibérica. Então ele doou a marca da Espanha a um nobre, e esse nobre que recebeu a marca da Espanha em doação passou a ser vassalo do rei Carlos Magno. Carlos Magno passou a ser o seu suzerano, né? Então, suzerano, vassalo. Suzerano é quem doa o benefício, o vassalo é quem recebe. O dono da marca espanhola, ele era um marquês, ou seja, membro da nobreza. Membro da nobreza, ele era um marquês. A marca, então, foi oferecida a um nobre para ele ser aliado do Carlos Magno. As relações de suzerania e vassalagem, olha só, o que a gente precisa ter que é importante demais, tá? As relações de suzerania e vassalagem, elas são horizontais, ó. Ela é uma relação de senhor para senhor, tá bom? Tanto o suzerano quanto o vassalo serão, então, senhores de terras, serão senhores feudais, né? Ou seja, é uma relação de irmandade, de cooperação, é uma relação de cooperação militar. São horizontais, tá bom? Suzerania, vassalagem. Suzerano é quem doa o benefício. No exemplo que eu trabalhei, Carlos Magno doou ao Marquês a marca da Espanha. Então, o Marquês da marca da Espanha acabou virando o vassalo do imperador Carlos Magno. Esse vassalo, professor André, esse aqui, ó, se liga, vassalo, olha a setinha que o tio André traçou para vocês aqui. Agora, se liga lá na figurinha que eu estava trabalhando. Vai abrir aqui, aí. Se liga nessa figurinha, turma de curso, comigo. Esse Joezinho aqui, ó,
Aqui embaixo, trabalhando a terra, ó, tá com a foice na mão, colhendo trigo na dele, pensando, vai virar farinha, depois vai virar pão, eu vou comer isso com manteiga depois, ó, tem umas vaquinhas ali, tem até um toicinho aqui depois, ó, pra gente pegar, fritar e tirar a banha, né? Ó que delícia, né? Esse Joezinho que eu circulei, ele é vassalo? Não, 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 ele é servo, esse Joe aqui, ó, tá? Cadê o senhor feudal? O senhor feudal tá aqui, ó. Em inglês eu acho chiquérrima a maneira como eles chamam de senhor feudal, né? The Lord. Lordland. É legal, não é? Lordland. Ele mora aqui no castelo, o senhor feudal. Seja ele um suzerano ou um vassalo. Suzerania e vassalagem não é uma relação de posse de um pelo outro ou de mando de um pelo outro. É uma relação de cooperação militar. Suzerania e vassalagem é uma relação de cooperação militar, beleza? Esse Joezinho trabalhando a terra aqui, ó, não é vassalo, ele é servo, tá bom? Voltando então aqui para o nosso outro slide. Aí. Então, agora que a gente diferenciou suzerano, vassalo e servo, eu consigo compreender melhor a minha sociedade feudal, a sociedade típica da Idade Média, né não? Bom demais, galerinha. A hierarquia social desse período, né? Ela é extremamente... Vou fazer aqui um pouquinho mais grosso esse... Peraí, pessoas. Olha, miserável, não quer fazer o... Peraí. Olha o professor André apanhando aqui. Ai. Ainda não. Gente do céu. 5-0 pro negocinho aqui, pro comando, ó. Pronto, resolvi. Tá vendo aqui, ó? Hierarquia rígida. A época feudal, ela é marcada por uma sociedade rigidamente hierarquizada, né? Quando a gente pega lá a produção filosófica da Idade Média, ó, aponte com a aula do João Gabriel, hein? A aula do Joãozinho. Pega lá, patrística, dá uma estudadinha lá com o professor João na obra de Santo Agostinho, valeu? O que a gente vai tomar da obra do Santo Agostinho? O pensamento que fundamenta uma sociedade hierarquizada pela vontade de Deus. Então, o clero é a primeira ordem social porque é vontade divina. Deus criou o mundo e deu ao clero a missão de guiar as almas. Eles são os oratores, né? Ou seja, a primeira ordem social, os que oram. Deus criou o mundo, criou a sociedade, os seres humanos e deu à nobreza a função de proteger os cristãos dos ataques dos infiéis. A nobreza, então, é aquela que defende a ferro e a sangue a integridade do cristianismo. Os cavaleiros da nobreza medieval, da nobreza europeia, estão todos eles, direto ou indiretamente, a serviço do cristianismo. Eles, então, são a ordem que guerreiam, ou seja, os bellatore, que vem do latim bellico, que é a guerra, né, propriamente dita. E, por último, aqui na escala social medieval, nós temos o quê? Os servos. Deus criou a sociedade e deu aos servos a função do trabalho, da produção. Os servos, então, estão submetidos ao poder do senhor feudal da mesma forma como nós estamos todos submetidos ao poder divino. Então, não era dado ao servo, por exemplo, a chance dele se rebelar contra isso. Quando a gente fala em hierarquia social na Idade Média, a fundamentação teórica disso, na filosofia, é o pensamento patrístico, é o pensamento agostiniano, de que a distribuição da sociedade e das funções sociais é vontade divina. Viu que ponte legal que nós fizemos entre a aula de história e a aula de filosofia? É importante que você tenha sempre em mente essas pontes, tá? Construídas entre os conteúdos, história, filosofia, geografia, sociologia e assim por diante. Valeu. Então, ó, relações
horizontais entre senhor e senhor, né? Relações de suzerania e vassalagem, e relações de poder verticalizadas, ou seja, de mando de cima para baixo entre senhores e servos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falando em ideologia, mundo das ideias, né? Falando aqui um pouquinho de como funcionava a percepção de mundo das pessoas na Idade Média, né? Trouxe aqui alguns slidezinhos para nós pensarmos a função da igreja dentro dessa sociedade, né? A sociedade medieval é uma sociedade extremamente cristã, né? O cristianismo é realmente muito importante como forma de interpretação do mundo, dos valores, dos fenômenos físicos, enfim, né? O cristianismo é sem dúvida o traço mais importante, né, dessa sociedade. Aqui, ó, a educação, sem dúvida nenhuma, é uma das funções da Igreja Católica dentro da sociedade medieval, né, galera? Estamos falando já de uma época em que surgem as ordens religiosas, as ordens monastéricas, né? Estamos aqui falando, por exemplo, da Ordem de São Bento, uma das primeiras ordens religiosas que surgiu na história do cristianismo. Legal, hein? Ordem de São Bento. São os beneditinos. A forma como eles se organizavam, ela era bastante rigorosa. Eram comunidades fechadas, comunidades que evitavam o contato com o mundo, e, além disso, estipulavam regras específicas de convivência. É por isso que, de repente, turminha, se você estiver fazendo aí um exercício e aparecer a expressão regra de São Bento, regra de São Francisco, enfim, são as ordens religiosas, tá? Isso é sinônimo de beneditinos, franciscanos e assim por diante. Há regras ou ordens religiosas para diversos fins. Por exemplo, as que mais se destacaram na história da igreja no campo da educação estão os franciscanos, tá? Os freis franciscanos têm uma tradição de estudo filosófico muito, muito forte. Os dominicanos, a ordem de São Domingos, também tem uma tradição pesada de estudos sistematizados em filosofia cristã, ok? Nós temos também mais tarde, já na Idade Moderna, galera, os mais, aqueles que mais se destacam pela sua intelectualidade, que são os jesuítas, tá bom? Então, ali entre a Idade Média e a Idade Moderna, esses são as principais ordens religiosas ligadas à educação e aos monastérios. Deixa eu até transmitir uma paradinha para vocês aqui, como indicação. Eu espero que vocês estejam me vendo no cantinho do vídeo aí agora. Vou fazer uma indicaçãozinha. Eu sou das antigas, né? Eu sou vintage. Então eu gosto da coisa física, né? Eu gosto do negócio para valer, para mim pegar e tal. Esse negócio de ficar só no streaming, só lá dentro do Netflix, me incomoda. Eu gosto de ter para assistir quando eu quiser. Esse aqui, ó, é o famosérrimo O Nome da Rosa. Deve estar aparecendo espelhado para vocês, né? Deve estar aparecendo ao contrário, eu acho. O Nome da Rosa, tá? Esse é um dos filmes mais fantásticos que eu conheço a respeito do mundo da educação medieval, tá? Falando aí de educação, falando de monastérios, dessa coisa da intelectualidade da Igreja Católica, eu super indico esse filme para vocês, tá? Ele se chama O Nome da Rosa, muito, muito, muito legal, baseado em um romance do Umberto Eco. A Igreja Católica é também uma das maiores detentoras de terras de toda a Idade Média. Uma não, né? A maior detentora. Ficou meio feio o meu check. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí, isso ficou melhor. Maior detentora de terras da Idade Média, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha domínios territoriais gigantescos, como, por exemplo, os estados da igreja, que foram presentes do Império Franco, né? Nós tivemos, a partir já do século III, a formação da própria igreja como instituição. Veja, então, ó, começa a difusão do cristianismo como
instituição organizada a partir de quando? A partir do século III, que é a formação da igreja como instituição, a partir do momento em que a Igreja Católica toma emprestada a forma de organização do Império Romano, tá? A Igreja Católica tem como grande referencial de organização o próprio Estado romano. Valeu, valeu! Bruno aparece certo, tá com problema aí, Bruno? Eu digo de aparecer aqui a aula? Não? Ah, não, tá legal. Não, desculpa, eu achei que tava com algum problema. Foi mal aí, mano. Vamos lá. Aqui, ó. A Igreja Católica Apostólica Romana é também uma instituição política super importante, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, galera, que na Idade Média, o apoio político da Igreja Católica era fundamental para a manutenção do poder. Não tem poder político sem o apoio da igreja. Falamos dessa relação quando a gente estava estudando os francos, tá? Ah, tá, parece normal, não aparece espelhado. Ah, que legal, para mim aparecia espelhado para vocês. Eu mostrava as coisinhas aqui, eu ficava num desespero pensando que você estava vendo ao contrário. Que bom que não, né? O Nome da Rosa, viu, mano? Tenta assistir esse filme que ele é muito bom, tá? O livro, se você encontrar o livro para ler, ele é muito, muito bom também. Bom, então, o apoio da igreja aos reis para fundamentar o poder político também na Idade Média, né? Além disso, nós temos aqui a influência da igreja católica na formação dos próprios estados, né? A gente vai ver na transição para a Idade Moderna que é justamente o poder da igreja que fundamenta a formação dos primeiros estados que nós vamos ter na Europa, né? A formação, por exemplo, das monarquias nacionais, que será um tema que a gente vai explorar um pouco mais à frente, ali mais ou menos mês de junho, tá bom? E aqui, por último, né, ainda relacionado à igreja, a questão da formação dos estados pontifícios, que eu quero mostrar para vocês no próximo slide, né? Quero mostrar o mapinha para vocês da formação dos estados da igreja. Quer ver? Aqui no nosso próximo slide nós vamos ter ali um mapa para conferir isso melhor, para a gente sacar o tamanho do poder da Igreja Católica, né? Aqui, galera, esse mapa ficou meio esquisito porque não tem um contorno legal. Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui para vocês, ó. Essa parte aqui que eu estou passando agora a caneta, ó, tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui é o litoral ali da região mediterrânea, né? Aqui está a Península Ibérica, tá? Aqui é a bota da Itália, né? Ó, a botinha da Itália, vem até aqui. Isso aí na frente é a ilha da Sicília, tá? Aqui ainda a botinha da Itália. Ok, ok, né? Aqui é o Mar Adriático, atrás da botinha da Itália, tá bom? Descendo para cá, nós temos já ali a Península Balcânica, né? Região da Grécia e tudo mais. Então, ó, aqui é a Europa. Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é o norte do continente africano, tá? Um pedacinho da África aqui, ó. Pertinho estava Cartago, tá? Essa região aqui, galera, ó, ela foi tomada pelo Império Franco. Tá vendo essa parte em verde, ó? Essa parte em verde aqui? Isso aí, galerinha, foi presente dos francos para a Igreja Católica. Aqui, ó, nessa parte verde, se estabeleceram os estados da Igreja, tá? Essa parte verde aqui em cima. A Igreja, ela detinha o poder espiritual, que é o que a gente chama de controle ideológico, né? Politicamente, principalmente, isso é importante. O controle ideológico é o que a gente chama de poder espiritual, o poder papal. Já os reis detinham o poder temporal, né? O poder temporal que está muito mais ligado à questão política entre os próprios reis na Idade Média, né? A Igreja Católica, ela tem uma organização bastante hierarquizada, né? Bastante rigorosa. O papado, os bispados, né? As dioceses, arquidioceses. Então, é uma organização extremamente complexa da Igreja Católica, contando tanto com o clero secular, né, que é aquele clero que lida com o grande público, né, é o clero que lida com o povo, e o clero regular, que é o clero intelectualizado,
que se forma dentro dos mosteiros. Valeu? Um pouquinho da organização da igreja medieval para todos vocês, tá? Eu espero que depois a gente consiga voltar no tema. Com certeza eu vou voltar nesse tema, tá? Em outras aulas. Mas o que eu tinha para trazer para a minha turminha hoje era basicamente isso. Ó, voltei aqui no cantinho. Quero agradecer a oportunidade de vocês, que vocês me dão, né, para conversar com vocês. Aqui está avisando que nós temos menos de um minuto. É porque eu comecei a aula um pouquinho antes, né? Eu comecei a transmissão um pouquinho antes para a gente ir entrando e colocando o pessoal na sala, tá? Por isso que o meu aqui já está dando sinal que vai acabar. Então, galera, antes que caia na nossa cara, eu vou despedindo de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Valeu.